24, 30, 60, 120 e 240 FPS. O que isso quer dizer e como eles interferem no nosso vídeo? Se você quer de uma vez por todas desvendar todos esses FPS, fica aqui nesse vídeo de hoje, porque eu vou falar sobre os FPS e quando e como utilizar nos nossos vídeos. Eu sou Edu Rosendo, este é meu canal e vamos para mais um vídeo. Eu vou falar sobre um tema que algumas pessoas me perguntaram na última caixa de pergunta que eu abri lá no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, eu te convido a me seguir agora. O link está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Mas hoje eu quero falar sobre este tema, FPS. A pergunta foi a seguinte: 24, 30, 60, 120 FPS, quando utilizar e por que a gente tem essa gama de FPS? Os FPS ou frame rates por segundo, eles nada mais é do que a quantidade de frames que a câmera consegue gravar a cada 1 segundo de imagem processada. Então, por exemplo, a cada 1 segundo de imagem processada, este vídeo aqui está produzindo 24 FPS porque eu estou gravando em 24 FPS. E aí eu já vou começar falando sobre ele, os 24 FPS. O 24 FPS ele se aproxima muito da naturalidade dos movimentos. Então, todo movimento que a gente faz e visualiza num vídeo, ele fica muito mais natural e muito mais real quando a gente grava em 24 FPS. E aí o cinema ele usa muito isso para deixar com que os filmes fiquem cada vez mais imersivos e os nossos olhos humanos, como ele já está acostumado a enxergar em 24 FPS, ele não sinta nenhum tipo de estranheza ao assistir algum filme. Então, 24 FPS é um padrão muito utilizado no cinema e que ultimamente no audiovisual tem sido agregado também a outras questões. Os 30 FPS é os FPS mais comum da gente ver em TV, por exemplo, em jornais, em matérias, em reportagens ou até mesmo em novelas e lives. Ele não vai ter aquele movimento tão fluido que a gente encontra nos 60, 120 ou 240 FPS, que tem muito mais informação a cada frame por segundo, né? A cada segundo de imagem. E ele também não vai ter pouco frames por segundo sendo gravado, ele vai ter um meio termo ali, e isso para TV acaba sendo muito melhor do que os 24 frames por segundo que o cinema utiliza. E aí a gente tem os 60 frames e os 120 frames ou 240, que são mais utilizados para slow motions ou super câmera lentas, né? Então a gente vai encontrar ali os 60, 120 e 240. Os 60 FPS é basicamente o que eu tenho utilizado em 90% dos meus trabalhos que eu preciso de câmera lenta. 120 FPS já foi algo que eu usei muito, hoje eu tenho usado muito menos. E 240 eu ainda não tive a possibilidade de trabalhar, mas a gente já consegue encontrar esses FPS no mercado e ver que a forma como a imagem se comporta em um slow motion de 240 FPS é muito superior à qualidade e à fluidez que tem um slow motion de 120. Mas a gente precisa se atentar também a um outro detalhe. Os FPS eles vão trazer esse motion blur, por exemplo, do 24 FPS, a gente vai ter esse motion blur. Nos 30 FPS a gente não vai ter tanto, nos 60 e nos 120, aí literalmente a gente não tem. Mas quando a gente utiliza esses FPS, a gente tem que se atentar a uma coisa que é o chute. E que é a seguinte: quando eu estou gravando em 24 FPS, o ideal é que eu dobre a minha velocidade para... Então, por exemplo, aqui que eu estou gravando em 24 FPS, o ideal é que eu dobre o meu chute para 48 de velocidade, caso a minha câmera grave tenha essa possibilidade de 48, ou 50, caso eu vá gravar em 30, eu tenho que dobrar para 60, 120 dobrar para 250. Então, a gente tem que sempre pensar nisso, eu preciso dobrar a minha velocidade. É claro que vai ter momentos que a gente não vai ter condições de fazer isso, a gente vai precisar diminuir talvez ou aumentar essa velocidade do nosso obturador para poder compensar a iluminação, né? Mas o ideal é que a gente sempre consiga manter esse parâmetro aí de dobrar a velocidade. Caso você esteja numa externa, você não tem um filtro ND para travar ali em 50 de velocidade ou 120 de velocidade e diminuir essa exposição de luz que está chegando em uma externa, por exemplo, aí você pode sim, claro, aumentar essas velocidades. O que você vai precisar se atentar é que essa fluidez do movimento do motion blur do 24 FPS, por exemplo, vai acabar saindo porque a gente tem muito menos velocidade acontecendo. E caso você vá gravar em um ambiente
interno com pouca luz, o ideal é que você sempre tenha luz para compensar, para você não precisar, por exemplo, na hora de fazer um slow motion de 120, precisar baixar de 250 fps. Então o ideal é sempre trabalhar com iluminação. Mas isso é coisa para um outro vídeo que a gente pode falar com mais detalhes. Mas no mais é isso aqui que eu queria esclarecer para vocês. O 24 fps a gente vai usar muito na publicidade, no cinema, porque ele vai trazer muito mais assimilação ao natural, né? Documentários curtas, vocês vão ver muito 24 fps. Os 30 fps você vai ver muito em TV, lives, transmissões ao vivo, como por exemplo jogos de futebol, e muitas das vezes até mesmo nesses casos vocês vão ver os 60 fps. E os 120 e 60 fps a gente vai ver muito quando formos gravar ali slow motion, beleza? No mais é isso, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Até o nosso próximo vídeo. Eu sou Edu Rosendo, este é meu canal, por hoje é só, valeu, falou!